Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso perdeu por 1-0 para o Cuiabá na noite de ontem no estádio Newton Santos. O Botafogo ainda é líder do Campeonato Brasileiro com 59 pontos, 6 a mais que o vice-líder Palmeiras, que tem um jogo a mais que o Botafogo no campeonato. Na próxima quarta-feira, às 21h30, confronto direto, Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos. Mas os jogadores precisam estar atentos, precisam entender o momento do clube, os anseios da torcida. Neste vídeo, trago uma análise sobre a derrota de ontem. Vamos entender juntos porque o Botafogo não superou o Cuiabá. Antes, peço, se inscreva por aqui, é simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Botafogo e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita análise tática, informação, opinião, bom humor e muito mais. Vamos passar, galera, dos 46 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é importantíssimo para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Nem sempre o básico é suficiente. Muita gente fala sobre isso, fazer apenas o básico, fazer o que o time fez bem feito durante muito tempo, fazer o simples. O Botafogo é um time de transição rápida, o Botafogo contra-ataca muito bem. Alguns adversários terão o antídoto para esse tipo de situação e o Botafogo precisa se desvencilhar. O Cuiabá marcou muito bem o Botafogo, que não soube, na maior parte do tempo, agredir o adversário para fazer os gols necessários e sair com os 3 pontos do estádio Newton Santos. O Botafogo precisa ter variações. Ontem, galera, falei na análise tática pré-jogo. O Cuiabá tem o Pita, ou pode vir a ter o Wellington Silva, na ponta esquerda. Com características ofensivas diferentes, os jogadores não costumam recompor. O Pita começou na ponta esquerda como titular e desceu muito pouco na marcação. Eu vi o Pita no campo de defesa contribuindo na marcação 2 ou 3 vezes no primeiro tempo. Se você olhar o mapa de calor do Pita, nem aparece ele atrás do meio-campo, aparece ele à frente do meio-campo. Mas eu disse também que o técnico Oliveira, o Antônio Oliveira, na verdade, conhecendo o Botafogo, estudando, fazendo o papel dele, tentaria de alguma forma minimizar problemas de marcação. Por quê? Porque o Botafogo tem o Júnior Santos que está muito bem pelo lado direito. O Botafogo consegue fazer em alguns momentos associações por ali. E o Antônio Oliveira tirou o Fernando Sobral, o bom meio-campista do time, e colocou o Denilson, mais um volante. Eu falava antes do jogo que o Botafogo teria que alargar o campo, fazer essa bola chegar à extremidade, por exemplo, pelo lado direito, e levar a bola de volta para dentro, para mexer com a marcação do Cuiabá por ali, já que o Pita não retorna, tirar um volante de dentro, depois voltar com a bola para gerar vantagem numérica ou gerar desencaixes defensivos no adversário. Só que o Antônio Oliveira, entendendo isso, colocou mais um volante. Então o Cuiabá teve no meio-campo, durante grande parte do jogo, Denilson, Ranieri e o Lucas Mineiro. O Botafogo teve, então, um pouco mais de dificuldade. Eu não acreditava que o Cuiabá fosse ficar com 2 linhas muito baixas, mas em grande parte do primeiro tempo, assim se portou o adversário do Fogão. Mesmo com tudo isso, seria interessante o Botafogo levar a bola para a extremidade, trazer para dentro com paciência, com tranquilidade. O Botafogo não faria 2 gols numa jogada só. Tinha que estar atento à marcação e fazer um gol na primeira jogada que tivesse oportunidade. E como o Botafogo teve uma oportunidade clara, alargando o campo e levando a bola para dentro novamente. Uma inversão para o Júnior Santos, praticamente ao lado da linha lateral, na direita, dominou, foi para dentro fazendo jogada individual, recebeu um tranco,
mas o Eduardo estava posicionado numa região que ele conhece e a bola chegou até o meio atacante do Fogão, que entrou na área e saiu frente ao Walter. Não pode perder aquele gol. O Eduardo poderia ameaçar, fazer com que o Walter caísse, cortar para a direita e fazer o gol com a meta livre, mas não, finalizou em cima do goleiro, que agarrou muito. O Botafogo finalizou 32 vezes, 8 em direção ao gol. Cuiabá finalizou 6 vezes, 1 em direção ao gol sem goleiro, que foi o gol marcado pelo Pita. O Walter foi muito bem. Teve mérito também no lance do Eduardo, mas o atacante não pode perder aquele gol em time que busca um título tão importante. Foi a principal jogada construída pelo Botafogo. A bola chegando até perto da linha lateral, voltando para dentro. Outros lances tivemos com cruzamentos, cabeceio do Tiquinho Soares no segundo tempo, após um escanteio, cabeceio do Janderson após jogada do Segovinha. Mas a principal jogada com um atleta do Botafogo frente ao goleiro foi da forma que eu falei aqui ontem. E pode até ter sido aleatório, tá, gente? O Júnior Santos, que tem essa característica de cortar para dentro, fez muito bem, a bola chegou ao Eduardo e o Eduardo entrou na área para finalizar. Mas o Cuiabá teria esse tipo de dificuldade em algum lance. Só que com 3 homens de meio campo bons na marcação, essas chances não apareceriam o tempo inteiro. Por isso o Eduardo precisaria fazer o gol. E não fez. O Botafogo enfrentou um time que em vários momentos, como eu já disse, baixou bem as linhas, e eu dizia aqui ontem também que para isso o Botafogo teria que ter muita tranquilidade, muita calma, rodar o jogo de lado a lado. Se não fizesse o gol com essa construção, tentasse com a bola aérea, tentasse com a bola parada. No fim da primeira etapa, bola parada, Marçal bateu, o passe de cabeça para trás, o Cuesta fez o gol e o VAR achou bola na mão do zagueiro do Botafogo. Diz a regra para anular. Daqui a pouco a gente fala sobre a arbitragem. Primeiro, nosso time. Veio a segunda etapa. O jogo ainda tentando pegar. O Botafogo não estava tão bem ainda na zona ofensiva. E o Luiz Henrique tentou driblar utilizando a letra como recurso lá na ponta esquerda. Marcado por 3, com o Marçal também marcado, com o Tiquinho também marcado, e ninguém mais se aproximando. Vi muita gente culpando o Luiz Henrique. Errou no lance? Sim, mas é inadmissível o Botafogo, brigando para ser campeão, tomar o gol que tomou, ou tomar a jogada de perigo que acabou gerando o gol, porque o gol também foi irregular, mas aí o VAR não viu. O árbitro também não viu. O Botafogo deveria estar mais bem postado, já que não tinha jogador próximo ao Luiz Henrique desmarcado. Se ele está marcado por 3 e não tem ninguém perto, o time no mínimo tem que estar marcando, esperando o contra-ataque do adversário. Não aconteceu nada disso. O Luiz Henrique perdeu a bola lá na ponta esquerda, o Cuiabá levou para dentro, lançamento, o Pita ganhou na velocidade do Diplácito, o Lucas Perry chutou a bola em cima do Pita, a bola resvalou no braço do jogador do Cuiabá e ele apostou a corrida com o Diplácito, ganhou e fez o gol. 1-0 para o adversário do Botafogo. O Botafogo estava aberto, estava mal organizado ofensivamente e por isso a jogada não fluiu, e completamente desorganizado defensivamente. Por isso o Pita teve êxito na tentativa. O Lúcio Flávio, ao meu ver, demorou a entender que o Marçal estava fazendo uma partida muito ruim. O Hugo poderia ter entrado antes para dar mais possibilidades ao Glorioso na zona ofensiva. O Eduardo saiu, o Janderson entrou bem, o Botafogo teve até mais volume, e o Segovinha entrou no lugar do Luiz Henrique. Com isso o Júnior Santos foi para a ponta esquerda. O Segovinha entrou bem ontem, gostei dele, mas o Segovinha já jogou na ponta esquerda lá no Paraguai. Que tivesse entrado pelo lado esquerdo. Sabe por quê? O Júnior Santos está muito bem, confiante pelo lado direito, e quando ele inverteu, acabou na partida. O Júnior Santos não conseguiu mais produzir. Ele não joga pelo lado esquerdo. O Vitor Sá, que joga muito bem no lado esquerdo, quando vai para o lado direito, pode até cair de produção, mas não cai tanto, está acostumado, já jogou por ali também. O Júnior Santos está muito bem na ponta direita, não consegue andar direito na ponta esquerda. Não poderia ter trocado. Depois entraram Carlos Alberto e Gabriel Pires, saíram Tietê e Marlon Freitas. Eu teria colocado
o Carlos Alberto na ponta esquerda e levado de volta o Júnior Santos para a ponta direita. E o Gabriel Pires, que a gente pede tanto, pelo menos eu gosto do futebol dele, muita gente gosta também, entrou completamente apático, pegou na bola várias vezes, deu um belo chute para o gol, o Walter teve que fazer uma bela defesa, mas errou passes de direita, errou na marcação, errou tentando sair jogando, se atrapalhou em campo também. Então, além do coletivo não ter funcionado, principalmente no segundo tempo, alguns jogadores foram muito abaixo. O de Plácido não estava mal no jogo, mas perdeu na corrida para o Pita. Adrielson e Cuesta muito bem, Marçal muito mal. Marlon Freitas no primeiro tempo, tentando fazer aquele para-brisa com paciência que eu falava, bem até então. E para mim, Marlon Freitas até jogou bem. Errou só um passe que foi pela linha de fundo. Mas a partir de determinado momento, ele tinha que ter saído mesmo para o Botafogo empurrar o Cuiabá e tentar fazer o gol, pelo menos do empate. Mesmo assim, não conseguimos. Tietê, bem no jogo. No primeiro tempo, ele tentou algumas associações pelo lado direito com o Júnior Santos, com o de Plácido. O Eduardo sumido e ainda perdeu um gol. Não dá. Infelizmente, o Eduardo muito mal na partida de ontem. Júnior Santos muito bem enquanto esteve no lado direito. Foi para o lado esquerdo, acabou. Tiquinho bem no jogo, tentando participar, fazer o pivô. Em outra jogada que a bola foi por dentro, o Luiz Henrique deveria ter finalizado melhor. O Luiz Henrique tira a bola da extrema esquerda, dá no Tiquinho por dentro como pivô, Tiquinho devolve, lembrando muito o gol do Tietê contra o Bahia no primeiro turno, 2-1, lá em Salvador. O Luiz Henrique bateu fraco, o goleiro pegou com tranquilidade. Então o Tiquinho bem no jogo também, cabeceou no final. O Walter fez uma defesaça. No lado esquerdo, o Luiz Henrique no primeiro tempo tentando tirar a bola do corredor, levar para o meio também em alguns momentos. Não foi eficaz o tempo inteiro, não, mas não estava tão mal. No segundo tempo ele esteve mal até ser substituído pelo Lúcio Flávio. Então nós tivemos as entradas do Janderson, do Hugo. O Janderson entrou bem, o Hugo também. É que o Hugo não pôde produzir melhor, porque o Júnior Santos não estava tão bem na ponta esquerda. Mas o Hugo entrou razoavelmente bem. O Segovinha, ao meu ver, também entrou bem. O Gabriel Pires muito mal, só uma finalização boa mesmo. E o Carlos Alberto pouco pôde fazer também pelo lado direito. O Botafogo tem uma decisão na quarta-feira, simplesmente contra o Palmeiras. Tem que vencer, tem que ter muita confiança, muita segurança, inteligência emocional, organização. Eu falo contra tudo e contra todos? Sim, mas sem organização não adianta. E o Botafogo tomou um gol também por falta de organização. Isso não tira a responsabilidade da arbitragem. Wilton Pereira e o VAR. Coloco aí o nome do responsável pelo VAR. Encontraram um toque de mão do Cuesta. Tentaram o impedimento. Não havia impedimento. Então encontraram um toque de mão leve do Cuesta. Mas ao que diz a regra, anula o gol. Só que a bola também bateu no braço do Pita no gol do Cuiabá. Então o reinício da partida se deu de forma muito rápida. Cadê a análise do VAR? Cadê o frame? Cadê aquele olhar minucioso, criterioso? Não, o Botafogo geralmente muito rápido. Sim, contra tudo e contra todos. A arbitragem, mais uma vez, prejudicou o Botafogo, sem falar na cera. O Cuiabá fez muita cera. O goleiro do Cuiabá fez cera desde o primeiro minuto de jogo. Foi receber um cartão amarelo aos 32 do segundo tempo. Mas parece que parte da imprensa esportiva gosta. Porque quando lá no Sergipe o árbitro deu 8 minutos, o Adrielson empatou no último lance na primeira fase da Copa do Brasil, a imprensa, muita gente sem ter visto o jogo, criticou a arbitragem pelo tempo acrescido. É inacreditável quando o Flamengo teve a possibilidade de jogar mais 11 minutos contra o Botafogo no Maracanã no primeiro turno, ninguém falou nada. Mas contra o Sergipe, 8 minutos, muita gente falou bastante. Ontem, muita cera e o Botafogo mais uma vez foi prejudicado. Fabiano, mas o Luiz Henrique perdeu a bola, o Lúcio Flávio não mexeu, o de Plácido perdeu na corrida, o Gabriel Pires entrou mal, o Eduardo perdeu o gol. Ok, isso a gente debate aqui. Ó, Botafogo a gente debate aqui. Jogar mal, jogar bem, isso é do esporte, é do jogo. Não quer dizer que a arbitragem tenha que prejudicar o time que você torce,
o time que você faz parte, o clube do seu coração, porque ele jogou mal ou porque ele jogou razoavelmente apenas em casa contra o Cuiabá. Isso não pode acontecer. Mais uma vez, prejudicado. Os jogadores tenham consciência que vão ter que comer grama, mesmo que sintética, contra o Palmeiras. Porque o Botafogo tem ainda muita chance de ser campeão e é o que a gente quer. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui.